Queria seguir refletindo com vocês sobre a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E hoje o capítulo 4. Mas antes eu queria só reforçar alguns versículos do capítulo 3. Capítulo 3, a partir do verso 26. Nós conversamos na semana passada e refletimos sobre o capítulo 3, mas não chegamos nesses versículos. Mas eu queria comentar com vocês algo sobre o capítulo 3, a partir do versículo 26. Nós temos, desde o ano passado, falado sobre essa carta aos Gálatas, visto a importância que ela tem. Realmente é uma carta extremamente importante para nos ajuda a compreender a temática de todas essas mensagens, que é o Evangelho da Graça. E aí traz uma compreensão do Evangelho, traz uma compreensão do que é a graça de Deus. Nós já aprendemos de que as pessoas que faziam parte das igrejas nessa região da Galácia, que tinham aprendido o Evangelho, conforme nós vimos até na semana passada também, tinham aprendido o Evangelho, tinham entendido o que Cristo fez por eles. Paulo até chega a ser exagerado ao dizer, olha, é como se vocês tivessem, mediante o nosso ensino, visto com os próprios olhos Cristo morrendo na cruz e o resultado dessa morte na cruz. Mas mesmo assim, essa turma ainda estava... na verdade, essa turma estava se voltando para práticas antigas religiosas, substituindo o sacrifício de Cristo por suas próprias obras, por atitudes místicas, enfim, por tantos outros conceitos que nada tinha a ver com o Evangelho. E aí, a carta aos Gálatas é essa ênfase de que a graça é suficiente, de que o sacrifício de Cristo é suficiente, de que os nossos esforços, a nossa luta religiosa não faz a gente chegar perto de Deus, mas de que Cristo fez tudo por nós e nós não precisamos mais ser escravos. Essa é a ênfase. E é por isso que o apóstolo Paulo fala, deixa eu ler com vocês capítulo 3, tá aqui, eu vou ler no meu celular aqui, você pode acompanhar abrindo a sua Bíblia, enfim, acessando no computador. Capítulo 3, verso 26, que diz: pois todos vocês são filhos de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. Todos vocês são filhos de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. O Evangelho vai nos ensinar isso, de que nós nos tornamos o sacrifício de Cristo, porque é uma continuação, né? O apóstolo Paulo está ensinando de que o que eles aprenderam, os Gálatas, os irmãos que viviam naquela região aprenderam, é de que, mediante o sacrifício de Cristo, eles se tornariam filhos de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. Agora, não por mérito deles. Aí Paulo vai dizer, agora, o resultado disso é a compreensão e a praticidade, ou seja, a maneira deles praticarem, a vida deles demonstrar o Evangelho. A vida daqueles que conheceram a Cristo, a vida daqueles que se dizem ser de Cristo, precisa ser demonstrado, na prática de vida, precisa demonstrar esse Evangelho. Por quê? Olha só, verso 27. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Aí o 28. Por isso não há judeu, nem gentil, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Gente, a verdade, o que Paulo está falando aqui, antes da gente chegar no capítulo 4, é que esse evangelho, o evangelho que nós temos aqui denominado o evangelho da graça, tendo em vista de que esses assuntos são bem pertinentes, bem fortes em Gálatas, né? Evangelho e graça, ele é um evangelho que traz unidade. Ele nos dá uma nova perspectiva de ver a vida. Deixa eu dizer para você, o evangelho, ele nos faz enxergar a vida de uma maneira correta. O evangelho nos faz ter uma visão mais ampla da vida, dos problemas, da situação. Quando o evangelho nos alcança, quando essa graça de Deus está sobre nós, a gente já não consegue olhar para esse mundo, para as situações que ele vive, a gente já não consegue olhar para um cenário de corrupção do mesmo jeito que nós olhávamos. Nós já não conseguimos olhar e ver pessoas passando fome e olhar da mesma forma. Nós já não conseguimos ver a dor de alguém que está sofrendo na fila de um hospital e simplesmente passarmos e ignorarmos. O evangelho que nos libertou, que nos tornou filhos de Deus, trouxe para a nossa vida o caráter de Deus. E aí, como é que Deus vê essas situações?
Como é que Deus vê as pessoas sofrendo? Como é que Deus vê um morador de rua? Como é que Deus vê as pessoas que estão chorando porque perderam familiares agora nessa pandemia? O Evangelho nos traz uma nova perspectiva de olhar para a vida e de ver os problemas da vida com o olhar de Deus. Agora, o Evangelho, porque o Evangelho não é exclusivista. Nós, quando a gente diz que somos separados, é separados exatamente dessa maneira de pensar. Separados porque começamos a ter uma perspectiva de Deus, mas não é uma exclusividade. Nós não podemos nos afastar das pessoas. Não é um grupo separado, exclusivista, mas é um grupo que pensa como Deus pensa e que se relaciona com as pessoas. E é por isso que nós estamos falando do Evangelho da Graça. E o Evangelho quebra as barreiras. É por isso que nós vimos aqui, versículo 28 do capítulo 3, não há mais judeu, nem gentil, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. O Evangelho traz essa unidade. O Evangelho não é um Evangelho que exclui as pessoas. O Evangelho não cria um gueto de pessoas que não se relacionam na sociedade. O Evangelho faz com que a gente pense em tudo que está ao nosso redor e possamos ser pessoas que incluem, pessoas que, mediante o ensino de Cristo, mostrando o caminho que Cristo ensina, mas que traz pessoas para serem restauradas, que leva o Evangelho às pessoas de diversas formas. Então, a conclusão do capítulo 3 é essa ideia do Evangelho aqui, né? E de que somos filhos de Deus, e agora que somos filhos de Deus, somos um em Cristo Jesus. E do que esse Evangelho produz. Agora, o capítulo 4, que eu queria ler com vocês, os 7 primeiros versículos do capítulo 4, não é muito longo não. Deixa eu ler com vocês aqui, Gálatas, capítulo 4, do verso 1 até o verso 7, que diz: portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Deve obedecer os seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos desse mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Por meio dele declaramos: Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. O que é que a gente aprende com isso? Quando o apóstolo Paulo ele usa uma analogia comparada a uma situação que acontecia naquele tempo, verso 1, quando ele diz: portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor. O que é que acontecia lá nesses tempos de Paulo, né, no primeiro século? Era muito comum que, às vezes, uma criança que tinha os direitos legais de herança e os pais morriam ou alguma situação acontecia, eles ficavam com um tutor, sob a tutela de alguém, e não poderiam, enquanto crianças, e salvo me engano, até os 13 ou 14 anos, precisavam ficar nessa tutela, sendo guardados ali, para só depois do tempo certo, como usa a expressão do versículo 4 aqui, na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo certo, ele recebeu os direitos da herança que era dele, mas antes disso ele não tinha direito. E aí ele era comparado como alguém que era um escravo também, porque ele não tinha direito de usufruir de nada até chegar o tempo certo. Paulo faz uma analogia e compara com a gente, faz essa comparação com a gente. As crianças, né, que precisavam esperar, Paulo compara então com a nossa vida. E ele fala de que também nós ficamos nessa tutela, nessa espera, sem ter direito de usufruir das bênçãos de Deus até chegar à plenitude dos tempos, que inclusive já chegou, que é a vinda de Cristo, do Filho de Deus, que libertou as pessoas. Ele veio no tempo certo.
E Paulo usa essa comparação para falar do tempo de Deus. Deus tem seu tempo. E fala que nós, em algum momento, nós éramos também como essas crianças. Longe esperando esse tempo de Deus, como escravos. Sabe? E eu acho interessante que o apóstolo Paulo fala sobre essa questão de ser escravo, no versículo 3, o mesmo acontecia conosco, éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos desse mundo. Éramos escravos da maneira que esse mundo pensa. Éramos escravos de muitas coisas ruins. Por isso Paulo fala isso, para ensinar os Gálatas que eles não precisavam ser mais escravos. Por quê? Porque a plenitude dos tempos chegou. O tempo certo chegou. O tempo de Deus já chegou. E eu queria dizer uma coisa para você que está nos ouvindo aqui. Que você, se você já compreendeu isso ou se você já ainda não compreendeu, você não precisa ser mais escravo. Você não precisa ser mais escravo, como Paulo usa a expressão, dos princípios básicos desse mundo. Da religiosidade, do medo de Deus, do medo das pessoas, do medo da igreja, do medo dos líderes religiosos. Você não precisa ser mais escravo das coisas que tomam o lugar mais importante da tua vida, lugares importantes da tua vida. Você não precisa ser mais escravo de vícios. Cristo já chegou. O tempo de Deus já está acontecendo. A plenitude dos tempos já é agora. E Cristo pode nos dar libertação das coisas que nos escravizam, das coisas que nos afastam de Deus. Ele chegou para nos libertar exatamente disso. Agora, qual é a demonstração prática que Cristo fez isso? Que o tempo de Deus chegou. Como é que a gente vai saber que esse tempo de Deus chegou? Em primeiro lugar, leio com vocês aqui versículo 5. Parte A do versículo 5, só o comecinho. Assim o fez para resgatar a nós. Gente, em primeiro lugar, ele nos resgatou. Essa palavra fez muito sentido para os Gálatas, mas também tem que fazer sentido para a gente. Por quê? Porque quando alguém era escravo naqueles tempos, no primeiro século, era possível alguém pagar um preço para que uma pessoa que era escravo deixasse de ser escravo. Isso era chamado de resgatar mesmo. Essa pessoa foi lá e resgatou a escravidão daquela outra pessoa, ou seja, pagou um preço para que aquela pessoa não mais fosse escrava. Olha só que bênção, não é? E Paulo usa essa analogia, os irmãos entenderam lá, e se você não entendia isso, você vai entender agora. Cristo e o sacrifício de Cristo, no tempo certo, na plenitude dos tempos, pagou um preço alto para que nós não fôssemos mais escravos. Meu irmão, esse preço não foi pago com dinheiro físico, não. Ninguém compra Deus. Ninguém compra Deus com dinheiro, ninguém compra Deus tentando barganhar com Deus, ninguém compra Deus com promessas vazias, não é? Quantas vezes a gente já prometeu alguma coisa? Deus, se isso acontecer na minha vida, eu vou fazer isso. E a verdade é que a gente nunca fazia. A gente não compra Deus dessa forma. Na verdade, a gente não tem como comprar Deus. Deus não se corrompe. Ele nos resgatou. Foi Ele que pagou um alto preço por nós. Foi Ele quem nos tirou da escravidão. Foi Ele quem nos resgatou. Quem pagou um preço pela nossa vida. Olha só, você é importante para Deus. Você não precisa ser mais escravo, porque Jesus mostrou e demonstrou. Em outro texto da Bíblia, lá em Romanos, diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Então nós aprendemos de que Cristo nos resgatou. Você foi resgatado por Deus. O que é que te prende? O que é que ainda é ruim para você, que você entende que ainda é uma prisão? Cristo já pagou o preço por isso, viu? Não precisa estar mais preso a essas coisas. Cristo já pagou o preço. Ele já nos resgatou. Mas outra demonstração prática desse sacrifício de Cristo, tá? Também no capítulo 4, versículo 5, na continuação do versículo. Ele assim o fez para resgatar nós, que estávamos sob a lei, e diz, a fim de nos adotar
como seus filhos. Meus irmãos, é preciso também entender um pouco do contexto da época. O que é que acontecia na época? O pessoal que não tinha filhos, alguns senhores, enfim, algumas pessoas de posses que não tinham filhos, eles podiam, em alguns momentos, escolher um escravo ou um filho de escravo e adotar esse filho para que fossem seus filhos. E, mediante esse ato da adoção, aquela pessoa, aquele escravo, aquele que não era filho, passa a ter todos os direitos de filho. Nós não somos filhos de Deus por causa dos nossos méritos. Na verdade, o Senhor diz que nós nos tornamos filhos de Deus. Ele nos resgata e nos faz seus filhos. Nós não somos filhos de Deus porque somos bons. Nós não somos filhos de Deus porque nós pagamos algo, porque nós insistimos. Nós somos filhos de Deus por causa da misericórdia de Deus. Nós somos filhos de Deus porque Ele decidiu pagar um preço por nós. Nós somos filhos de Deus e nós recebemos de Jesus os direitos de um filho. Salvação, redenção, o céu, as promessas de Deus. Deus é um padrão de pai perfeito. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. É provável que muita gente se identifique. A maioria, não, eu não sei se a maioria, mas muita gente não teve oportunidade de ter um bom pai aqui na Terra. Tiveram pessoas que eu conheço que os pais abandonaram, ou que tiveram muitos problemas com o pai. E teve muita gente que tem dificuldade de enxergar isso em Deus, um pai. Talvez pela imagem que tem. Para aqueles que tiveram pais aqui na Terra ruins, que eu posso dizer que existe um padrão de pai perfeito, e esse padrão está em Deus. Ele nos adotou e como pai ele nos ama, ele nos acolhe, ele nos protege, ele está conosco, ele nos alimenta, ele está todos os dias nos ensinando. Para aqueles que têm bons pais, para aqueles que tiveram pais que são um exemplo, existe uma outra verdade. Por melhor que seja o exemplo do seu pai, Deus ainda é mais perfeito. Porque todas as pessoas podem falhar, inclusive os nossos pais. Mas Deus é um padrão de pai perfeito, inerrante. Nele nós podemos olhar, para ele nós podemos olhar. Ele nos fez seus filhos. Já pensou nisso? Filho de Deus. Alguém que nem merecia, mas agora que é filho, recebe os direitos de filho. Então, todo pai, nenhum pai vai colocar um filho para fora. Nenhum pai vai deixar de abençoar, de alimentar os filhos. Só você pensar em tudo que um pai faria e olhar para o Deus que é um pai perfeito e saber de que ele pode fazer tudo isso por nós. Então, a outra demonstração prática desse sacrifício de Cristo, de que o tempo de Deus chegou, é de que ele nos adotou. Nós somos seus filhos agora. Agora, por fim, uma outra demonstração prática dessa ação de Deus, de que o tempo de Deus chegou, está lá no capítulo 4, versículo 6. Olha o que diz. E porque nós somos seus filhos, né, adotados por ele, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Por meio dele, chamamos Abba, Pai. O Espírito Santo nos selou. Efésios, lá na carta de Paulo aos Efésios, ele diz isso aos irmãos. Somos selados pelo Espírito, ou seja, nós somos propriedade de Deus, invioláveis. Nós somos dele. O Espírito nos selou. E o Espírito nos faz ter uma proximidade com Deus. Você percebe que em muitos contextos religiosos, nós entendemos um Deus meio distante, não é? Um Deus que a gente, para falar com ele, é uma burocracia danada. Esse não é o Deus que é apresentado na Bíblia. Esse não é o Deus do Evangelho da Graça, na qual esse Evangelho da Graça nos apresenta. O Deus que nós conhecemos na Bíblia é o Deus que nós temos acesso a ele o tempo todo e o momento que a gente quer. Na verdade, ele quer que isso aconteça o tempo todo porque ele tem acesso a nós. Porque ele quer esse feedback, ele quer que a gente esteja em todo momento conversando em oração, na demonstração de vida. Ele quer isso. Ele nos adotou e ele nos deu para isso o Espírito Santo. O Espírito de Deus é quem nos orienta, quem nos fortalece. O Espírito de Deus nos traz o entendimento de que, por conta de que Deus nos adotou, e é tão legal uma conversa pai e filho, não é?
É tão legal a conversa em família, não é? Nós temos relacionamento com Deus. Através da adoção, porque Deus nos resgatou e nos deu o seu Espírito para nos guiar, nós podemos ter agora um relacionamento com Deus. Meu amigo, minha amiga, você pode conversar com Deus, como a gente está conversando agora, mas melhor, no seu quarto, sozinho, no seu trabalho, dirigindo. Você pode falar com Deus e eu vou te dizer uma coisa. Você pode falar das suas dores, você pode falar o que aflige o seu coração, você pode falar das suas alegrias, você pode falar dos seus planos, você deve falar dos seus planos, você deve falar para Deus aquilo que você está projetando fazer. Você pode falar com Deus. E outra coisa, falar com intimidade, falar com proximidade. Ele não é um Deus distante. O Evangelho da Graça nos ensina de que ele é um Deus que está perto, que é próximo. E é por isso que o apóstolo Paulo fala de que, no versículo 6, por meio dele clamamos, Abba, Pai. É o Deus que podemos chamar de Pai. E não só de Pai, nós podemos dizer Abba, Pai. É uma expressão carinhosa. Acho que talvez uma melhor tradução para o português, não sei se é a melhor, mas uma possível tradução é paizinho. Algo que esteja relacionado a uma intimidade mesmo. Paizinho, pai. Pessoa próxima a mim, alguém que eu posso chorar diante dele, alguém que vai me ouvir a hora que eu falar. Esse é o Deus que nós servimos, que é apresentado no Evangelho da Graça. Agora, o apóstolo Paulo conclui esse momento aqui, olha só, verso 7. Agora você já não é escravo. Eu queria repassar essa mensagem para a nossa vida. Agora você já não é mais escravo, viu? Você tem um Deus que te salvou, Deus que é seu pai, um Deus que te adotou, que pagou um preço por você. Você não é mais escravo, mas é filho de Deus. E uma vez que você é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Eu às vezes penso nisso com um coração extremamente grato a Deus, dizendo, Deus, o Senhor me tornou seu herdeiro, mesmo sem merecer, mesmo não sendo meu esforço. Mas o Senhor me resgatou de uma maneira que agora eu sou o seu herdeiro. E eu quero ter gratidão ao Senhor por isso. Eu quero que você saiba, meu amigo, minha amiga, que esse Evangelho da Graça é libertador. E que esse Evangelho da Graça nos faz estar perto de Deus. Falar com Deus como a gente fala com um amigo. E até com mais intimidade. Poder dizer paizinho. Poder falar com Ele. Ele é Senhor e nós vamos nos submeter ao senhorio dEle. Mas Ele é um Senhor que aperta a nossa mão, que está perto da gente, que caminha ao nosso lado. Ele é Senhor que ouve nossas angústias, Ele é Senhor que se relaciona conosco. E eu queria te convidar para isso, para podermos juntos nos relacionarmos com esse Deus, que é um Deus presente, no qual o Evangelho da Graça nos ensina sobre Ele.